Olá, pessoal, tudo bem? Thaís aqui para narrar mais uma experiência no Japão para vocês. E dessa vez você vai andar comigo em Fushimi Inari Taisha, um templo shintoísta em Kyoto, no Japão. Esse aqui é o templo dedicado à entidade, na verdade, não sei nem se chama entidade, divindade Inari. Inari Okami é a divindade da fertilidade, do arroz, da agricultura, da indústria, prosperidade, sucesso e raposas. Sendo o animal, ele é sagrado e ele é mensageiro dessa divindade. Inari Okami pode ser retratado como homem ou como mulher. Se você procurar no Google, você vai ver imagens sendo retratado, tanto quanto homem quanto mulher. Porém, mais frequentemente, ela costuma aparecer como figura feminina, essa divindade, e ela é acompanhada por raposas brancas, que são as kitsunes, que guardam seus santuários e trazem mensagens, simbolizando inteligência e sabedoria. Essa divindade, ela, como eu já falei, ela atua com prosperidade, agricultura, principalmente do arroz, as raposas, divindade do chá, do saquê, da indústria, dos ferreiros e sucesso em geral. E mais de 1/3 dos santuários shintoístas no Japão são para cultuar a divindade Inari. A gente vai ver aqui nesse templo espetacular, lindíssimo, muitos portais vermelhos, que são os tori, e calcula-se que tem mais de 10 mil portais dentro desse templo aqui. Aí a gente pode ver que a gente começou aqui, né? Aqui é a entrada dele. Tinha bastante gente e ele fica aberto, gente, 24 horas por dia. Então você pode vir visitar aí a hora que você quiser. Eu tava muito cansada um dia antes e acabei ficando no hotel. Mas o meu irmão e o meu namorado vieram visitar no período da noite. E eles falaram que tava muito silencioso e também muito escuro. Eles ficaram com um pouco de medo, você sabe, né, gente? Brasileiro não tem essa coisa de... porque tem um local 100% seguro. Não, a gente não confia. Então, eles acabaram ficando com medo de explorar um pouco mais, por estar muito vazio, por estar muito silencioso. E muito escuro também. E aí, eles acharam melhor ir para casa e voltar no outro dia, com a luz do dia aí, para poder explorar. Aqui a gente pode ver nessa parte que é aquele altar shintoísta, onde as pessoas elas jogam uma moeda, não importa o valor, fazem uma reverência, batem palmas ou elas batem um sino, se tiver, que é para chamar, gente, o espírito do templo. Olha aí, eu fiz minha reverência, bati minhas palmas, pra gente fazer um pedido, fazer um agradecimento aí pra divindade, o kami desse templo. Que aqui, eu fui ler a respeito, não sabia, né? Eu vi que temos nesse templo 5 divindades que são saudadas. Que é a Inari Okami, divindade principal, patrona da agricultura, da fertilidade. A Ukanomitama no Mikoto,
que é um outro aspecto de Inari ligado à comida e colheitas. Eu acho que quando se trata de Inari, a gente pode falar de Inari, né? Porque é uma divindade que não tem um gênero. Pode ser tanto homem quanto mulher. A terceira é a O Yamakui no Mikoto, divindade ligada à montanha, Inari. E aqui também no vídeo a gente vai subir um pedacinho da montanha, eu vou mostrar pra vocês. A quarta divindade é a Shi no Mikoto, associada à produção. E a quinta é a Tama no Mikoto, ligada à longevidade e vitalidade. E uma curiosidade dessas raposas aqui do início é que algumas estão segurando uma chave na boca, que significa ser uma chave para o celeiro de arroz. Talvez vocês vejam aí em algumas estátuas, algumas dessas raposas kitsune carregando uma bolinha na boca. E essa bolinha, acredita-se que é a Hoshinotama, que quer dizer esfera estelar, e é uma joia que contém a essência e o poder espiritual da kitsune. Então, quem rouba uma bolinha dessas consegue trocar com a raposa favores, porque a raposa fica tão apavorada que ela perdeu sua força vital, que tá na mão de outra pessoa, que ela vai se oferecer pra fazer qualquer coisa, na verdade. Vai se oferecer pra fazer qualquer coisa. E as pessoas, elas costumam pedir proteção divina, né? Dessas raposas, dessas kitsune, se elas têm essa bolinha em mãos, em seu poder. Falando em raposas, gente, eu vou contar pra vocês um pouco mais das raposas de até 9 caudas, que aparece no Narutinho, como a Kurama, que tá selada dentro do Naruto. Também tem no Inuyasha e no Ushio Tutora. Então, a raposa de até 9 caudas é o máximo do poder dela, né? É um ser aí fantástico e poderoso do folclore japonês também. E acredita-se que a cada 100 anos a raposa ganha uma cauda. E ela faz parte da cultura chinesa, japonesa e coreana também. A raposa ela é conhecida por sua inteligência, ela tem poderes místicos e ela pode se transformar, especialmente se transformar em uma bela mulher para seduzir as pessoas humanas. E a cada 100 anos ela ganha mais poder e mais sabedoria. E ela pode atingir até 9 caudas no total. E ela se torna uma entidade quase divina. Como, por exemplo, a Kitsune japonesa ou a Hulijing chinesa. E ela pode também ser benéfica, ela pode ser uma guardiã, ou ela pode enganar, seduzir. E aí qualquer kitsune, qualquer raposa pode ir ganhando esse poder aí até atingir as 9 caudas. E aí o seu pelo ele vai se tornar prateado ou dourado quando ela atinge esse poder máximo, tornando-se quase uma divindade. E quando ela atinge também as 9 caudas, segundo a tradição japonesa, elas ganham a capacidade de ver e ouvir qualquer coisa em qualquer lugar no mundo. E elas também têm a sabedoria infinita, que é a onisciência. Eu não sei se vocês já jogaram ou andaram assistindo alguém jogando aí o novo Silent Hill, que é o Silent Hill F. E aí ele tá repleto de simbolismo de raposas, né? E inclusive aí tem a raposa de 9 caudas. E eu também acho aí, gente, que a cidade ali do jogo, ela tá sob o domínio espiritual de uma deusa raposa. Pode ser Inari. Tanto é que o cara lá, o maridinho da principal, pode ser que seja Inari ali, tá? Aqui, gente, a gente vai começar a nossa caminhada dentro dos toris, que são esses portais aí
que, segundo a tradição japonesa, eles ligam o mundo real, o mundo material, ao mundo espiritual. Nesse templo aqui, acredita-se que tem mais de 10 mil desses portais toris. E a gente vai fazer uma caminhada passando por cerca de 1000 toris. É lindíssimo, lindíssimo. E aí, gente, o esquema aqui é que esses portais, eles são patrocinados por companhias, empresas da região. E eu acho que até de outras regiões que não sejam Kyoto, viu? Porque aí as empresas acreditam que doando um portal aí pro templo da cidade, elas vão ter prosperidade em seus negócios. Já que Inari é a divindade da prosperidade nos negócios. Quanto maior esse tori, que é esse portal, mais caro a empresa pagou por ele. Então também é um símbolo de status aí para mostrar o quanto cada empresa tem de poder aquisitivo, né? Quanto mais alto, mais caro a companhia, a empresa pagou. E aqui, ó, quando eu viro para trás, vocês vão poder ver que tem várias coisas escritas em kanji nesses toris, nesses portais. Que daí são, né, os nomes das empresas que estão patrocinando cada um desses toris. E por que, gente, que os toris são pintados de vermelho e preto? Bom, vermelho, tom alaranjado, avermelhado, não é bem vermelho, né? Eles acreditam lá no Japão que simboliza proteção e que a cor afasta espíritos malignos, desastres e má sorte. Então essa cor funciona como uma barreira espiritual pro local aqui que é sagrado. Também acreditam que essa cor passa vitalidade e vida, porque o vermelho está associado ao sol e ao fogo, que simboliza vitalidade, força, energia. Aí a gente tem também uma razão um pouco mais prática do porquê ser pintado de vermelho. Porque a tinta vermelha, antigamente ela era feita de cinabril, que é um minério de mercúrio. Que aí essa tinta ela possuía propriedades antissépticas naturais. E aí já ajudava a proteger a madeira contra bactérias e insetos e acabava preservando por mais tempo os portais. E por que é preto na parte de baixo? Gente, eu não consegui achar uma resposta na internet. Se alguém tiver e quiser me ajudar aqui, deixe nos comentários, tá? E uma outra particularidade desse templo, eu já citei nos vídeos anteriores que esses templos eles têm um objeto principal a ser adorado, né? E a maior parte dos templos shintoístas e budistas esconde esse objeto, então as pessoas que vão lá adorar não conseguem ver. Mas aqui o objeto adorado, ele é exposto e é um espelho. E aí, segundo a tradição japonesa também, esse espelho ele permite a conexão visual com o Inari diretamente, ao contrário de outros templos e outros santuários que o objeto é oculto.
Aqui, galera, a gente tá atravessando mais alguns toris. E a nossa intenção aqui era chegar no cume mesmo da montanha, né? O que a gente não fez. A gente parou no segundo lugar mais alto, porque a gente acabou não encontrando o lugar mais alto. Porque não tinha muita sinalização. Aí, depois a gente descobriu na internet que a gente não tava no pico mais alto. Na verdade, pico já é a parte mais alta, né? Que a gente não tava no pico. Mas a gente acabou parando num lugar lindíssimo, que tinha bastante gente lá e dava pra ver o pôr do sol e a cidade toda. E foi muito da hora. Inclusive, aqui tem umas trilhas pra fazer dentro desse parque, que você sai aqui dessa parte dos portais. E aí a gente achou melhor não entrar nessa. No vídeo tem uma parte que a gente começa aí, só que a gente achou melhor não entrar nessa porque já não era tão cedo assim. E aí poderia acabar escurecendo e a gente ficar preso em algum lugar que a gente não queria. Se perdendo, né, no caso. Porque também não tinha sinalização de onde ia parar e pra onde que era pra ir. E aí, né, gente, melhor não se colocar em situações de risco aí, quando tá se viajando pra outro país. Ainda mais que não é todo mundo que fala inglês lá. E aí a comunicação fica um pouco quebrada. Inclusive, isso é uma curiosidade. Quando a gente tentou usar o Google Tradutor, aquele que você fala por áudio, e o Google traduz para outro idioma, nossa, saía nada a ver o que a gente estava tentando falar. Nada a ver. Tipo, a língua japonesa, ela é estruturada muito diferente da nossa em questão de como a oração é construída, sabe? E aí, quando a gente tentava traduzir pelo Google, simplesmente a coisa se perdia e não dava certo, assim. Tanto da parte deles, falando em japonês e mostrando pra gente o celular em inglês, tanto da nossa parte, né, falando em inglês, escrevendo em inglês e mostrando em japonês. Tipo, a mensagem totalmente se perdia e não dava certo. Então, muitas vezes aí a gente usou a mímica mesmo, apontar, pra se comunicar. E deu certo. Tem uns ou outros, quando a gente vai em local turístico, o pessoal vai ter bastante funcionário que fala inglês. E também cafés, restaurantes perto de lugar turístico também. Nos outros lugares que as pessoas não falavam nada de inglês, a gente não teve, assim, grandes dificuldades. Acho que só 2 situações que aconteceram que a gente realmente não conseguiu se comunicar e não deu certo o que a gente precisava fazer. Uma das vezes foi num café da manhã, numa panificadora, que o lanche que a gente estava pedindo, eu, meu irmão e o meu namorado, cada um pedia tinha um combo, que era um suco ou café, e aí mais a refeição. E aí, isso a gente não estava conseguindo entender no cardápio se, tipo, o valor já estava incluso com o café, ou se era um valor e mais tantos ienes a gente pegava o café. E aí eu e meu irmão, como a gente queria muito café, a gente nem se importou com isso, assim, a gente falou, não, só vamos pegar aqui e o café vai vir. E o meu namorado, ele não sabia se ele queria pagar mais no café ou não. Tipo, ele realmente queria saber se o café estava incluso no combo ou se ele ia ter que pagar um extra. E aí, quando a gente tentou perguntar isso pro atendente, a gente jogou no Google Tradutor ali, mostrou, né, o Google Tradutor para eles. E, nossa, não tinha nada a ver, assim, a frase vinha com alguma coisa sobre melão no meio. Nada a ver, nada a ver. E aí a gente não conseguiu saber se o valor era incluso ou com um extra de tanto ali que estava mostrando no menu vinha o café. Aí depois, quando a gente foi pagar, a gente descobriu que sim, o café estava incluso. Ou café, ou água, ou... Água é sempre de graça, na verdade, né? Ou café, ou suco, ou chá. E aí o meu namorado acabou que ele não pediu e, tipo, ele poderia ter pego na faixa, né? Um café.
Teve uma outra vez também que a gente tava numa cidade que eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Mas eu fui pegar um ônibus e aí o ônibus era, assim, 200 ienes. 100 ienes, na real, que era o ônibus. E eu só tinha uma moeda de 500. E aí eu dei pro motorista, porque ele que recebia. E aí eu pedi o troco, né? Fiquei esperando. Na verdade, eu não dei na mão do motorista. A moedinha tinha que jogar num lugarzinho ali, perto do motorista. E aí ele super cagou pra mim, né? Eu fiquei esperando, perguntei onde tá o meu troco. E ele só me tacou pra fora do ônibus. Ele, tipo, pediu pra eu descer. Mas eu sei que eu tinha o direito ao troco, mas ele não entendeu o que eu queria. Mas de resto, a gente super se virou bem. Quem não falava inglês, era só a gente ficar apontando pro menu de comida, apontar para onde a gente precisava, e aí a pessoa entendia. Eu vou contar um pouquinho da história dele. As estruturas mais antigas desse templo aqui, que é o templo Fujimi Inari Taisha, foram construídas em 711 depois de Cristo. Ele foi feito na colina de Inariyama, no sudoeste de Kyoto, mas aí tem um monge, o Kukai, ele pediu para mudar o templo, então ele foi realocado para o Monte Inari. Esse templo, gente, ele também tem uma forte ligação com a realeza japonesa. Ele recebe patrocínio imperial desde o período Heian. E ele é considerado um santuário de alta patente pelo governo Meiji, sendo protegido e também visitado por imperadores. Agora, uma coisa que eu acho que a maior parte de vocês vai cair pra trás, porque eu também não sabia, gente. O Japão, ele ainda tem um imperador, tá? O atual imperador é o Naruhito. O atual imperador é o Naruhito. E ele ascendeu ao trono em 2019, após a abdicação de seu pai, que foi o Akito. O imperador, ele é um símbolo da unidade nacional, ele é chefe de Estado. E ele atua em cerimônias e funções diplomáticas, mas ele não tem poder político. Quem tem poder político é a primeira-ministra e o gabinete. Primeira-ministra agora, que é a Sanai Takaishi, que assumiu o cargo dia 21 de outubro de 2025, sendo a primeira mulher a liderar o país na história. Sim.
Aqui, galera, a gente chegou num cemitério aqui em cima. É muito, muito particular, muito bonito. Tem um lago aqui também. E aí os cemitérios, esse aqui a gente viu muito incenso, muitas velas que as pessoas deixam ali para queimar, muitos portais tori em formato de miniatura. Vocês vão até ver aí na filmagem que eu tirei fotos. As raposinhas que eu falei, comentei lá no começo do vídeo com o babador de crochê vermelho, aqui a gente consegue ver também. E tem também umas cordas assim que vocês vão ver coloridas, são vários origamis de pássaro que simbolizam a paz. Aqui, ó, a gente resolveu entrar na tal da trilha que eu tinha falado, porque ali não tinha placa dizendo para que lado tinha que ir, sabe? E a gente aqui se colocou na trilha, mas aí começou a ficar tudo muito confuso, né? Meio afastado, assim, da maior parte das pessoas. E aí a gente achou melhor voltar, não achou legal fazer esse trajeto aí sem saber onde ia dar. E a gente ficou pensando assim também, ali não tava pegando sinal direito do celular. Tipo, vai que a gente se perde e a gente não ia ter nenhum mapa pra conseguir voltar, né? Acho que a melhor escolha foi ter voltado mesmo.
Aí aqui a gente voltou pro cemitério, que eu falei. A gente já pode ver, né? Tem mais gente, os turistas estão aqui e tal. E aí aqui a gente tava tendo um pouco de dificuldade de achar também pra onde tinha que ir. A gente tava explorando aqui a área. As pessoas deixam oferendas aqui, gente, pras divindades. Comida mesmo. Como eu já falei no vídeo, uma das comidas favoritas da raposa é tofu. E também udon, que é um macarrão de arroz com tofu frito. Olha aqui, a gente que voltou a fazer a subida. E vocês podem ver que a gente começou o dia, tava sol. E aqui já tava no fim do dia. Então a gente... Se você resolver fazer esse passeio aqui, que é incrível, né? Muito, muito bonito. Ele vai te tomar aí algumas horinhas do dia. Recomendo reservar uma parte do dia inteiro, ou a manhã toda, ou a tarde inteira, pra fazer esse passeio aqui.
Aqui a gente fez mais uma pausa para dar mais uma descansada. E aí aqui tem uma lojinha com souvenirs, tem água, né, para comprar, tem sorvete. Pequena pausa aí antes de subir. Uma coisa engraçada que eu achei é que os itens de souvenir, gente, aqui em cima são mais baratos do que lá embaixo. Então a gente até ficou brincando assim, né? É uma recompensa. Tipo, a gente achou um easter egg aqui em cima. Recompensa pra você, por você ter subido esse monte de escadaria aqui. Eu vou falar bem a verdade, eu tava bem cansada aqui já. Eu sou meio sedentária. Não sou a pessoa mais sedentária do mundo, mas é que eu tava com gripe também, né? Vocês podem ver que eu tô suando no nariz. Mas eu tava bem cansada aqui. Bem esmilinguida já.
Nossa, tá ficando muito bonita a vista aqui, né? Eu tô olhando o vídeo aqui e tá ficando um arraso. Logo mais, gente, a gravação já vai parar, porque a minha GoPro não deu conta de bateria. Então, eu não consegui mostrar mais pra cima. A gente já vai estar parando logo mais pra frente. Esse é um dos pontos, né, que dava pra observar a vista, porque aqui a gente já tá bem alto. Aí, mais pra cima, tinha mais um pouco de portal. Ia ter mais um cemitério. O cemitério lá de cima, com muitas estátuas de raposa, com o babadorzinho com crochê, e muito dinheiro também que as pessoas oferecem, jogados nas bases das estátuas mesmo no cemitério. Várias moedinhas, muitas mesmo. E aí depois, finalmente, o ponto que a gente conseguiu subir lá, que foi o segundo ponto mais alto do pico, com uma vista extraordinária da cidade. Aqui a gente também está atravessando aí mais um tanto de portais Tori. Lembrando que são mais de 10 mil ao todo no templo. Pra daí a gente chegar num outro patamar ali que eu vou mostrar a vista para vocês. A gente fez essa viagem em novembro e a gente gostou muito, apesar de que não é a época assim que os turistas mais gostam de ir. Eles gostam de ir na época que as árvores sakura, que são as cerejeiras, estão floridas. Então a gente já não pegou elas floridas, que é na primavera deles, né? A gente pegou outono para começo quase inverno. E aí as árvores já não estavam mais floridas, então não tinha aquele monte de árvores com as pétalas rosa. Mas a gente gostou bastante do clima, não tava um frio absurdo. A gente pegou mínimas durante o dia de 8 graus, o que assim eu não acho tão frio. Eu acho ok para você conseguir andar por aí e tal, sem o frio te machucar. De noite a gente pegou em alguns dias que devia estar uns -2, -4. Mas aí a gente já estava dentro, né, dos quartos e aí não tinha problema nenhum. E aí, máxima durante o dia, ficava a máxima de 25 graus, o que é bem gostoso também, né? Aí tá aí, gente, a vista que eu falei, que a gente conseguiu, eu consegui gravar. A outra vista um pouco mais pra cima, ela mostra muito melhor a cidade, que você consegue ver só mato, né? Tem mais um tanto aí, mais uns 30 minutos de caminhada para um ponto bem mais alto que esse. Mas foi o que eu consegui gravar, galera. Eu quero agradecer aí, espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comente aqui pra mim o que você achou. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa pra contar sobre o Japão, deixa aí nos comentários que eu também quero saber, tá bom? Espero você no próximo vídeo, gente. Valeu e até mais!